Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias, sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que você participa conosco através do Facebook, onde você tem lá o jornal Tele Brasil Notícias, e mesmo através também das informações do nosso Facebook, A Hora da Notícia. E queremos lembrar também que não exibimos a reapresentação do Tele Brasil Notícias do dia 6 de maio, em virtude daquela matéria que envolve a questão de redução do IPI não ter acontecido em função da intervenção. Mas acompanhe agora as nossas principais manchetes para hoje. Lançado o programa Cuida Mais Brasil. Energia limpa. Biogás pode ser a alternativa para o diesel. Lançada a nova edição da caderneta de gestante. Piso salarial da enfermagem é aprovado na Câmara dos Deputados. Celebrado o idioma de Camões e Machado de Assis no Museu da Língua Portuguesa. Tudo isso e muito mais em instantes para você. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E começamos as nossas primeiras informações falando sobre a questão do reforço e ampliação no atendimento do Sistema Único de Saúde. Inclusive, o governo foi quem lançou o programa Cuida Mais Brasil para justamente melhorar o atendimento materno e infantil. Vamos acompanhar. A atenção primária à saúde é garantida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo federal pretende ampliar esse cuidado com a população materno-infantil em todo o país. Para isso, durante a inauguração da nova UBS aqui em Gurien, assinou portaria que cria o programa Cuida Mais Brasil. Com cerca de 170 milhões de reais em recursos para este ano, a iniciativa prevê contratar mais médicos especializados para atender gestantes e crianças. Não podemos aceitar mais as nossas gestantes morrendo de pressão alta, de sangramento e de infecção. É por isso que é necessário ampliar o acesso a médicos de verdade que possam atuar nas nossas unidades básicas de saúde. O que fazemos é com o coração e com respeito a todos vocês. Não é virtude o que fazemos, é obrigação. Tudo vem de vocês. Vamos agora falar de compras, porque justamente a pandemia acelerou as compras através da internet. E muita gente só faz compra realmente hoje virtual. Ao mesmo tempo, muitos outros ainda questionam e acabam indo à loja antes de fechar o próprio negócio. O problema é que o aumento das negociações virtuais também elevou a questão de número de golpes e reclamações. Vamos observar agora as principais queixas e como você pode evitar, através da reportagem da TV Claré. Comprar pela internet, hábito que vem caindo nas graças do brasileiro. O número de pessoas que fazem compras online já alcança 63% da população que está conectada à internet no Brasil, como aponta a pesquisa da eShopper.
No entanto, junto com essa alta, o que também cresceu foi a quantidade de reclamações. Entre os anos de 2019 e 2021, houve um aumento de 653% no número de queixas feitas por consumidores no PROCON do estado de São Paulo. Estão relacionadas diretamente com sites falsos, páginas falsas, perfis também falsos, né, das páginas sociais aí, de redes sociais. Para alguns, a compra online ainda não é algo confiável. Para outros, tomando cuidado, é a melhor escolha. Prefiro comprar pessoalmente, porque ali eu estou vendo o produto, né? E você comprou lá, você não está conhecendo o produto, você não sabe se ele vai vir defeito ou se vai vir faltando alguma coisa. Ver as opiniões das pessoas para depois efetivar a compra, né? Isso que eu sempre faço quando eu compro online. Consultar essa empresa, principalmente o CNPJ, no site da Receita Federal. Então, se ela tiver a oportunidade lá tem todos os dados, a razão social, o endereço, o telefone, e-mail. Consultar na barra a ferramenta, quando ela estiver comprando no site, se lá tem o HTTPS, porque aparece um cadeadinho no canto também, e é um site seguro. Normalmente é um site muito seguro, não tem problema ele efetuar a compra. Vamos agora falar de saúde, porque justamente existe hoje a caderneta da gestante. E para melhorar e modernizar a assistência materna e infantil, lá no SUS, foi lançada a nova edição justamente desta caderneta da gestante. São orientações sobre questão de trabalho, de parto e como retirar o próprio registro civil da criança, uma coisa muito importante. Um instrumento importante para acompanhar o pré-natal, toda a gestação, o parto e os primeiros meses depois do nascimento do bebê. A caderneta da gestante reúne informações para a futura mamãe, com espaço para anotações e orientações dos profissionais de saúde. Agora, a 6ª edição da caderneta da gestante passou por atualizações, que levam em conta a segurança, qualidade e humanização do atendimento. Mais de 3 milhões de exemplares da caderneta serão distribuídos para as secretarias de saúde dos estados. O material vai ser passado para os municípios, que vão entregar as cadernetas para os serviços de atenção primária à saúde, que, por sua vez, repassam às gestantes. Trazemos orientações importantes sobre trabalho de parto, como a gestante pode identificar ainda em seu domicílio que começou aquele momento e procurar a sua assistência de forma segura. Tem informação de como retirar o registro civil da criança. O investimento é de cerca de R$ 5.700.000. A nova edição conta com mudanças nas curvas de acompanhamento do ganho de peso das gestantes e espaços de preenchimento dos dados de exames e vacinas. Há também informações sobre alimentação saudável, pré-natal odontológico e saúde bucal na gestação, e da importância da primeira consulta após o parto, e dicas sobre como os pais podem ajudar na gestação. A caderneta vai estar disponível online, vai estar disponível no site do Ministério da Saúde. Vão ser feitas, mais de 3 milhões de cadernetas. O Brasil tem uma média de 3 milhões de partos por ano, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Foram investidos quase 6 milhões de reais para a confecção dessa caderneta e por uma equipe de absoluta excelência pelos melhores especialistas do Brasil. Sempre reforçamos que o principal objetivo do Tele Brasil Notícias é orientar você. Porém, nesta orientação, fazemos também visitas via o governo do estado de São Paulo, por exemplo, nesta de Taboão da Serra e as melhorias que lá estão acontecendo. Vamos observar. O governo na área esteve nesta segunda-feira em Taboão da Serra, onde anunciou uma nova unidade da rede Hebe Camargo de combate ao câncer, que será implantada no Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Durante a ação foram entregues 36 veículos e maquinários do programa Nova Frota SP, como ambulâncias e tratores. E também foram liberados os estudos para a extensão da linha 4 do metrô entre a Vila Sônia e o Taboão da Serra. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Você já ouviu falar no TOR? Quais são as ações que realizam
na área ali do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. Vamos observar nesta informação institucional do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. O 1º BPRV é responsável por mais de 1.100 quilômetros de rodovias sob sua circunscrição. Sua força policial está distribuída entre homens e mulheres policiais rodoviários, contando com o apoio logístico de centenas de viaturas, distribuídas nas diversas modalidades de patrulhamento. Para atender situações específicas que exigem conhecimento e adaptação, o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária realiza diversas operações. Operação Verão, Operação Comboio. Para o sucesso dessas operações, além da capacitação profissional, o policiamento rodoviário utiliza os mais modernos equipamentos. O 1º BPRV realiza diversas prisões anuais, grandes apreensões de drogas, milhares de atuações de embriaguez ao volante e atende a centenas de usuários das rodovias. No 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, estamos comprometidos com o programa Visão Zero. Nenhuma morte decorrente de sinistro de trânsito é eticamente aceitável. Para manter o compromisso com a vida, nós estamos responsáveis pela fiscalização da sobriedade dos motoristas, do uso dos dispositivos de retenção, do controle de velocidade, bem como do uso dos smartphones durante a condução de veículos automotores. Para contribuir nesta campanha, o 1º BPRV intensificou a fiscalização de motocicletas, alcoolemia, excesso de velocidade, uso de cinto de segurança, ultrapassagens e smartphones. Reforçando ainda mais, são realizadas palestras e campanhas educativas com o objetivo de conscientizar os motoristas para o trânsito seguro. Outra campanha de sucesso com o público infantil é o projeto Rodovia SP Mirim, realizados em diversas escolas, empresas e instituições. Proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. Essa é a nossa missão. 1º Batalhão de Polícia Rodoviária de São Paulo. Desde 1948, protegendo vidas. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Voltamos agora falando de energia limpa. Biogás pode ser, então, alternativa à questão do diesel. Então, o biogás, energia gerada a partir de materiais como biomassa, é um tipo de energia que é bastante limpa e não depende dos preços internacionais do petróleo, que em tempos de guerra costumam disparar, como vemos agora. E a gente tem visto hoje no conflito próprio da Ucrânia. Além disso, segundo a Associação do Setor, o biogás poderia substituir em até 70% o óleo diesel usado em ônibus e caminhões no Brasil. A empresa do Leandro comercializa no Brasil um biodigestor de pequeno porte que produz biogás e fertilizante. O equipamento, desenvolvido em Israel, já foi instalado em propriedades rurais, restaurantes e escolas do país. É um biodigestor anaeróbico, sem oxigênio, e lá mesmo eu transformo esse residual orgânico em 2 subprodutos. Primeiro, energia limpa e renovável, o gás para cozinhar. E em segundo, um fertilizante natural e líquido que eu posso regenerar o solo e ter realmente uma boa plantação. Segundo a Associação Brasileira do Biogás, o país tem condições de produzir um volume capaz de substituir 70% do óleo diesel consumido por aqui. Isso considerando apenas o segmento de transportes por ônibus e caminhões. O potencial de produção estimado é de 121 milhões de metros cúbicos diários de biogás. O cálculo levou em conta 4 grandes produtores de biomassa: cana-de-açúcar, proteína animal, agrícola e saneamento. Gerar energia a partir de algo que ia ser descartado já tem inúmeras vantagens, né? De dar uma destinação correta e gerar receita, gerar valor com algo que ia ser jogado fora. E com impactos, né, com custos
tanto financeiras quanto para o próprio meio ambiente. Além das vantagens ambientais, a gente está falando de um combustível que ele não depende do preço internacional do petróleo e também não depende do dólar. O governo federal apoia o uso crescente de biocombustíveis como forma de garantir a segurança energética do Brasil e reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Em março deste ano, lançou medidas de incentivo ao setor, entre elas a suspensão da cobrança do PIS/COFINS para a aquisição e aluguel de equipamentos. Com isso, estima-se que a redução do CAPEX, que é o investimento inicial, será de até 10%. Isso possibilitará a instalação de 25 novas plantas de biometano no país, levando a produção dos atuais 400 mil metros cúbicos por dia para aproximadamente 2,4 milhões de metros cúbicos por dia. Vamos falar agora de hortas comunitárias. Sim, hortas comunitárias são ideias para se produzir e compartilhar, inclusive produtos. Um projeto popular que já está funcionando em mais de 50 áreas urbanas do Rio de Janeiro, está permitindo às pessoas tanto produzirem, compartilhar e consumir os alimentos orgânicos. É uma experiência que tem o apoio técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que tem ajudado a produzir renda e atender à falta de alimentos nas comunidades mais pobres na região do Rio de Janeiro. Vamos observar. Cebolinha, alecrim, brócolis, alface e muito mais, cultivados de forma orgânica no ambiente urbano, bem perto da sede da Prefeitura do Rio, no Morro do São Carlos, na Zona Central. No terreno onde hoje é a plantação, já funcionou um lixão, mas o espaço teve o uso modificado e hoje beneficia a comunidade. O mais importante da horta é aquela questão lúdica, né? Você tem sempre aqui pessoas que vêm voluntariamente para poder fazer trabalhos aqui na horta e tal. Essa questão da pessoa vir aqui para poder se relaxar e poder curtir uma horta dessa em pleno centro do Rio de Janeiro, né? A horta no São Carlos é uma entre mais de 50 canteiros na cidade, em escolas e favelas. Nas comunidades, as hortas funcionam também como fonte de trabalho e renda para os moradores. Só de passar pelas plantações, dá para se ter uma ideia de toda a diversidade de alimentos. Tubérculos, temperos, frutas grandes e pequenas e até algumas de clima frio, como as uvas, são vistas nas mãos dos agricultores da comunidade. A Caroline faz parte da história do projeto. Tudo o que ela sabe sobre o cultivo de alimentos aprendeu na horta do São Carlos, onde trabalha há 5 anos. Às vezes chega pessoas necessitadas, querendo uma verdura que não tem o que comer em casa e eu pego e dou a verdura para as pessoas. A produção em média aqui na horta do Morro do São Carlos é de cerca de 1 tonelada de alimentos por mês. Os moradores da comunidade que ajudam no plantio e na colheita dos alimentos recebem uma bolsa da prefeitura. Metade da produção é doada, a outra metade vendida, uma fonte de renda para as pessoas da comunidade. Para ajudar no conhecimento técnico e sustentável, os pesquisadores da UFRJ formaram equipes interdisciplinares que aproximam ciência e sociedade. A gente vive um problema de insegurança alimentar no país todo e isso pode ser replicado em muitas cidades. Saber como as pesquisas que a gente faz na universidade podem servir efetivamente aos problemas sociais urgentes que a gente tem hoje. E agora na saúde vamos falar um pouquinho da leishmaniose, que se manifesta de 2 formas. A mais comum, nas Américas, é a cutânea, que ataca a própria pele. A mais grave é a visceral. Por exemplo, nesse segundo tipo, o índice de morte chega a 90% dos casos quando a doença não é tratada. Vamos observar. As periferias das grandes cidades, onde há falta de saneamento e lixo a céu aberto, e as áreas rurais desmatadas, são os lugares propícios para a proliferação do mosquito flebótomo, que transmite a leishmaniose. Para chegar até a casa do seu Ataíde, nós percorremos vários quilômetros em uma rodovia, depois uma estrada de chão e depois uma travessia de balsa. Foram cerca de 3 horas para chegar. Isso para mostrar a dificuldade que ele enfrenta para continuar o seu tratamento em Cuiabá. Aqui no assentamento rural da Água Fria, na Chapada dos Guimarães, vivem cerca de 56 famílias. Em várias delas, já foi registrado pelo menos um caso de leishmaniose.
pequena propriedade rural, seu Ataíde vive com a esposa Albinda. Há quase 20 anos vieram os primeiros sintomas. Eu comecei a sentir assim, eu não sabia, eu fui sentindo assim, o indivíduo perdendo peso, né? E começou assim, coçando meu nariz aqui. Aí foi aonde eu fui nesse médico que eu descobri, né? Essa doença é uma doença que não desperta o interesse da grande indústria, né? Então, porque ela não vai reverter num lucro. São doenças que acometem populações muito empobrecidas, né? Populações negligenciadas e que não vão poder, por exemplo, adquirir medicamentos. Normalmente são medicamentos que são adquiridos por governos, né? A doença de Chagas e a leishmaniose são uma das mais negligenciadas. Até hoje a gente tem muito poucas opções de tratamento e, embora elas funcionem até certo nível, elas têm muitas limitações. Causada pelo protozoário Leishmania, a doença é transmitida pela picada da fêmea de um inseto, popularmente conhecido como mosquito palha, tatuquira ou birigui. O tratamento é feito com medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, é feito com medicamentos de uso injetável, parenteral e por períodos relativamente prolongados, se você considerar tanto o comparecimento dele diário a um serviço, quanto quando de uma internação, porque é um tempo longo até para se internar. A OMS estima que 350 milhões de pessoas estejam suscetíveis à infecção. Nas Américas, as leishmanioses estão presentes em 18 países. O Brasil concentra 90% dos casos da América Latina e registrou, em 2019, quase 15 mil casos. 67% dos pacientes evoluíram para a cura clínica e quase 2% deles abandonou o tratamento. Seu Benedito foi um dos pacientes que abandonou o tratamento e, por causa da pandemia, demorou a buscar ajuda. No caso dele, a leishmaniose afetou a mucosa da boca. Eu nunca tinha escutado, de falar dessa doença, né? Aí depois que o médico falou, daí que a gente ficou preocupado, né? O senhor chegou a perder peso nessa época? O senhor emagreceu? Emagreci, eu pesava quase 60 quilos. Agora estou com 48, 49. Agora ele promete não abandonar mais o tratamento. Mas agora eu vou melhorar mesmo. Vou voltar lá. Não pode parar, né? Tem que continuar. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. Polícia em ação. Confira. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora sobre a questão dos fertilizantes. No meu tempo tinha uma propaganda aqui, adubando com maná, dá. Porém, no Brasil hoje, na situação em que se encontra em toda a terra, uma missão de fornecimento de fertilizantes partiu daqui. Sim, uma comitiva do Ministério da Agricultura esteve lá na Jordânia, Egito e Marrocos. O objetivo principal foi encontrar representantes de governos e empresas privadas para discutir o fornecimento de fertilizantes, também a ampliação dos investimentos aqui no Brasil. Cada um com sua especificidade. Por exemplo, Jordânia, potássio, Egito, nitrogenados, Marrocos, fosfatatos, mas também aproveitando essa viagem para consolidar os nossos produtos agropecuários nesses 3 países. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da revista pessoal, baseada em atitude suspeita, que é ilegal, decide a 6ª turma. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça considerou justamente ilegal a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia e sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. Vamos observar. Revista pessoal baseada em atitude suspeita é ilegal, decide 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça.
O colegiado considerou ilegal a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. No julgamento, o colegiado concedeu habeas corpus para trancar a ação penal contra um réu acusado de tráfico de drogas. Segundo os autos, os policiais que abordaram o homem disseram ter encontrado drogas na revista pessoal e afirmaram que ele estava em atitude suspeita, sem apresentar nenhuma outra justificativa para o procedimento. De acordo com o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, a suspeita assim justificada deve se relacionar necessariamente à probabilidade de posse de objetos ilícitos, pois a busca pessoal tem uma finalidade legal de produção de provas. E neste caso, diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da abordagem, o ministro afirmou que não é possível acolher a justificativa para a conduta policial. Para ele, o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista não convalida a ilegalidade prévia. Desta forma, por unanimidade, os ministros da sexta turma consideraram que, para a realização de busca pessoal, conhecida popularmente como baculejo, enquadro ou geral, é necessário que a fundada suspeita a que se refere o Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência. E hoje, dentro do nosso quadro Momento Jurídico, vamos falar também sobre o Minuto do STJ, que falou da competência para julgar o caso em disputa do acidente que ocorreu com a cantora Marília Mendonça. Também um outro caso é do médico, aquele que está denunciado sobre a máfia de transplantes. Vamos observar. Olá, o ministro Antônio Saldanha Palheiro reconheceu a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para analisar eventuais responsabilidades pelo acidente aéreo que, em novembro de 2021, causou a morte da cantora Marília Mendonça e dos demais passageiros e tripulantes. O avião caiu ao se chocar com um fio de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais. O relator considerou que, com base nas informações reunidas pelas investigações, não existem elementos capazes de justificar a competência da Justiça Federal e ressalvou que, caso surjam novos elementos no curso das apurações, é possível a modificação da competência. Já o ministro Rogério Schietti Cruz suspendeu a prisão do médico Álvaro Ianês, condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena de 21 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de homicídio. O médico e outros réus foram denunciados pela participação na máfia dos transplantes, que atuava em Poços de Caldas, Minas Gerais, removendo órgãos e tecidos de pacientes graves para venda no mercado ilegal. O relator ressaltou a extrema gravidade do caso, mas ponderou que o médico respondeu a toda a ação penal em liberdade e não há justificativa para que não possa continuar assim enquanto recorre, porque a sentença condenatória do Tribunal do Júri não tem efeito automático, conforme entendimento do STJ e do STF. E a quarta turma não conheceu de recurso contra a condenação de R$100 mil por ofensa à família de Chico Buarque, em fotografia publicada no Instagram de uma das filhas do cantor. O autor dos comentários alegou que havia se retratado publicamente antes do ajuizamento da ação indenizatória. O recurso não foi admitido pelo Tribunal de Origem para subir ao STJ. O homem, então, interpôs agravo em recurso especial, porém o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que o recorrente não atacou especificamente os argumentos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para não admitir a remessa do recurso especial ao STJ, o que o tornou inviável. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Vamos falar agora de novo de saúde, mas agora do piso salarial da enfermagem, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados aprovou na noite da última quarta-feira, dia 4 de maio, o projeto que cria justamente o piso salarial para a enfermagem. Como já passou pelo Senado, a matéria agora vai direto para a sanção do presidente da República.
O texto, inclusive, prevê um salário mínimo inicial de R$ 4.750 para os enfermeiros de todo o país. Para as demais profissões, haverá a proporcionalidade de 70% do piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Vamos observar. O texto aprovado prevê um piso salarial nacional que deve começar em R$ 4.750 para os enfermeiros, valor que serve de referência para o piso dos demais profissionais da área. Técnicos de enfermagem devem ter um salário mínimo equivalente a 70% do piso de enfermagem. Auxiliares e parteiras não podem ganhar menos que 50% do piso de referência. Pelos cálculos da Confederação das Santa Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, esses pisos trarão um impacto de cerca de 6 bilhões de reais anuais nos custos desses hospitais. Nós só queremos, junto com os enfermeiros, discutir a forma de financiamento desse impacto que vai trazer às nossas santas casas, os nossos hospitais filantrópicos. Porque o impacto muito pesado é em torno de 6 bilhões de reais. E com certeza nós não teríamos como absorver esse impacto. Hoje as dificuldades já são grandes, naturalmente com essa dificuldade, e infelizmente eu não vejo como nós continuarmos a atender o SUS e consequentemente a fechar leitos e até fechar instituições. O Conselho Federal de Enfermagem é um dos articuladores do projeto. Os conselheiros participaram das discussões que levaram a um acordo para a aprovação da proposta no Senado. Originalmente, o texto falava em um piso salarial de R$ 7.300 para os enfermeiros, mas os conselhos aceitaram a redução para R$ 4.750. De acordo com a entidade, esse valor já é mais alto do que o salário de mais de 50% dos enfermeiros no Brasil. O fato de colocar que o estabelecimento de um piso salarial vai inviabilizar o funcionamento dos serviços, a gente não concorda com essa argumentação. O que precisa, então, é esses entes, ou seja, os empregadores, santas casas, e o governo acertarem a forma de distribuição desses recursos, porque a gente sabe que no orçamento da União existe valor suficiente para pagar esse piso salarial. Vamos falar agora de São Paulo. Casas do século justamente 17 e 18 resistem ao tempo aqui em São Paulo. E a capital paulista é cheia de edifícios, prédios modernos e tecnologia. Mas vamos observar mais de perto e conhecer duas casas que estão ilhadas nesta relação que envolve tempo e espaço. Esta rua calma do Tatuapé é o endereço de uma das construções mais antigas de São Paulo. Erguida entre o final do século XVII e o começo do XVIII, tem detalhes que dizem muito sobre o processo de desenvolvimento da cidade. É um período histórico que se tem de passagem de propriedade, então dá para saber que no momento anterior a casa não era citada e no segundo momento era. Então nesses 30 anos provavelmente foi feita a construção da casa. E este é um dos 7 cômodos da casa do Tatuapé. Tem vários elementos históricos, como essa parede aqui, feita com taipa de pilão. A gente pode ver, olha, é uma maneira bem rústica e feito com material orgânico, bem comum na época. Mais para frente tem o chão original do século XVII. É um piso mais batidinho, mais reto, diferentemente do piso do lado. Isso devido às transformações e diversos moradores da propriedade. Agora, onde eu estou pisando aqui é um ladrilho mais comum, feito numa reforma do século XX. Da Zona Leste para a Zona Oeste. No Butantã fica a Casa do Bandeirante. É do século XVII ou XVIII, mas um nome que explica muito mais sobre a época em que ela foi restaurada, no século XX, do que sobre os prováveis moradores daqui. O discurso do Bandeirante como sendo grande desbravador é um discurso que começa na década de 20 com os modernistas, se consolida na década de 30 em virtude do pensamento nacionalista de Getúlio, mas essa é uma questão do período e daquelas pessoas ligadas
ligadas ao modernismo. Hoje ambas fazem parte do Museu da Cidade, junto a outras 3 construções históricas. Em cada uma delas, uma parte da exposição Memória da Resistência, que conta outros momentos de São Paulo, como a luta por direitos LGBT e também pela proteção ambiental. A gente pode falar de uma questão extremamente contemporânea, como essa, né, da questão dos direitos sexuais, dentro de uma casa como essa, que data, né, do final do século XVII, e ainda assim está falando da mesma cidade, do mesmo contexto, né? Então essa é a grande beleza dessa junção. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias de hoje está chegando ao seu final, agradecendo, como sempre, a sua audiência, a sua participação, o seu apoio e também a sua pontuação através do Facebook. Mas vamos falar antes disso da língua portuguesa, que tem mais de 260 milhões de falantes no mundo. No dia 5 agora de maio, foi o dia em que se celebrou o idioma de Camões e também de Machado de Assis. E o Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, ressalta a beleza e também a diversidade no modo de falar dos brasileiros. Vamos observar. A origem do nosso idioma e como ele varia. O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo usa informação e interatividade para fazer os frequentadores olharem para a própria língua. A identidade de um povo começa pela língua, né? Quando se fala a mesma língua, então se vira uma identidade. O português é falado por mais de 265 milhões de pessoas no mundo. E São Paulo, a cidade mais populosa da América Latina, reúne a maior quantidade de falantes de língua portuguesa do globo, com vários sotaques, a língua viva. Eu gosto muito dos regionalismos, sabe? No Nordeste tem o Oxe, em Minas tem o Uai. Eu acho que isso enriquece a nossa língua. Depois de 5 anos fechado por causa do incêndio que comprometeu o prédio, essa é uma data importante. A primeira vez que o Dia da Língua Portuguesa volta a ser comemorado no museu. A língua é o lugar que, enfim, ajuda a gente a moldar como a gente existe no mundo, como a gente sonha, como a gente imagina, a canção de Niná, a oração, enfim, tudo vem dentro desse contexto, desse complexo da língua, desse complexo simbólico. Este foi o Tele Brasil Notícias de hoje, que agradece a sua audiência e volta na semana que vem. Acompanhe a nossa programação diária para você. Tele Brasil Notícias.